Você vai olhar para a direita. Vou falar do nosso Ministério da Economia atual. Parece que eles rasgaram um capítulo dos livros de economia que dizia que educação levava à produtividade. Porque eu nunca vi um governo que se diz tão liberal que não entende o papel da educação. E aí você vê uma queda absurda de investimento na educação, em pesquisa. E pior, você coloca uma pessoa que tem uma pauta religiosa, ideológica. Gente, religião é massa, eu tenho a minha. Mas você não pode levar sua religião pro MEC, e aí tem várias acusações absurdas de favorecer a faculdade tal porque é do pastor que é seu amigo. E aí você achar que a pauta de educação domiciliar é a mais importante desse país. Porque a educação domiciliar atinge 7 mil alunos. A educação como um todo, 50 milhões. E aí o governo fala que a única prioridade é homeschooling? É porque ele sabe que é polêmico. Dá voto, mobiliza a base, não sei o quê. Mas vocês entendem? A gente fica com uma política fisiológica que a educação passa longe, só conseguem ver os ônibus, o recurso da emenda e etc e tal. Sim, sim. O recurso que está na educação. Aí você tem... É tudo generalizando, gente. Tudo tem exceção. Mas você tem uma parte da esquerda que muitas vezes diz que vai lutar pela educação, mas só pelo interesse do sindicato, que às vezes nem o professor representa. Que às vezes tem pauta massa, às vezes não. E aí tem uma direita que parece que não entendeu muito o papel da educação, sabe? Que não entendeu que PIB depende de educação, depende de ensino técnico. Então é como se a gente tivesse sem gente para lutar por essa pauta. Mas aí eu voto. Tem uma galera que vai lutar por isso e que vai votar com isso. Eu fico feliz da Tabata ter esse posicionamento com a velha esquerda e velha direita. Você fica feliz porque não é você que recebe ameaça, que é xingado e por aí vai. Mas é que tem que ter isso, né? A gente precisa entender que a velha esquerda e a direita tá velha. Já não funciona mais, tá ligado? E eu acho que a esquerda, e a direita também, mas a esquerda tava muito presa nela mesma, entendeu? E ter novas deputadas como você e novos expoentes dentro da esquerda que quer quebrar esse autoritarismo ideológico que eu sentia que tinha muito na esquerda, não só ideológico, mas de grupo, assim, como se fosse uma máfia mesmo, tá ligado? Meio esquisita, assim, de sindicatos, organizações. Mas, Monark, só assim, eu brinco das ameaças e ataques, etc. É foda mesmo, assim. É como se a pessoa pegasse, sei lá, um cacetete e te batesse até você entrar na caixinha de volta. E eu apanho muito mais da esquerda, eu particularmente, do que da direita, porque eu não sou nenhuma ameaça pra direita. Sim, mas na hora que eu falo... Né? Cara, eu tô aqui no campo progressista, mas eu tenho uma visão econômica mais moderna, mas eu acho que interesse organizado tem seus limites. Eu incomodo muito mais a turma de cá do que a turma de lá. E é duro. É duro. E dói. E você tem aliados? Você falou que tem esses 2 caras no seu gabinete especial lá, tá? Tem mais alguém na esquerda? Você sente que é um movimento que você tá... Você é uma andorinha nesse sentido ou não? Não. É minoritário, mas sozinha não. Tem uma coisa do Congresso, e aí... Talvez até um meia-culpa, assim. Eu me elegi naquela onda de nova política. Eu acho que isso é uma baboseira hoje. Porque o Bolsonaro também se elegeu falando de nova política. E o Bolsonaro tinha 28 anos de política, aprovando 2 projetos, fazendo nada e com várias acusações de corrupção dele e da família inteira. Sim. E aí eu cheguei no Congresso e, cara, tem uma turma que tá lá há décadas que faz a boa política, que é honesto, que vota por convicção. E tem uma turma que chegou agora que também é assim, mas tem gente que não é, que faz práticas antigas. Então tem gente da boa política. E aí talvez seja a minha coisa de tentar sempre dialogar. Não é que eu tenha um parceiro para tudo, absolutamente. Mas na pauta da educação, eu tenho parceiros muito importantes. Professora Dorinha, professor Israel, poderia dar aqui 10 mil exemplos. Raul, Pedro Cunha Lima. Na pauta das mulheres, a bancada feminina é muito unida. Eu fui uma das coordenadoras da bancada nos últimos 2 anos. A gente aprovou quase 30 projetos em 1 ano. Penso que são 77 mulheres, num ambiente de 513 deputados, aprovarem 20 e poucos projetos, porque a gente se unia. Vocês acompanharam o caso da Mari Ferrer, né? Aham. Que teve o advogado do cara que estuprou ela, que foi completamente violento e abusador na coisa. A gente conseguiu aprovar um projeto para impedir esse tipo de abuso numa audiência pública. Cara, aquilo é assustador. Aquilo é nojento. Bizarro. Você pega uma menina e você faz aquilo e ela chorando depois dela ter sido abusada. E aí a gente aprovou projeto contra stalking, que é uma realidade real na internet hoje. Projeto para melhorar o combate à violência doméstica. Que são projetos que uniram da esquerda à direita. E ali eu tenho várias parceiras importantes na bancada feminina. E aí você pega a pauta ambiental. Tem o Rodrigo Agostinho, tem a Joênia Wapchana, que são 2 referências para mim,
Eu falei vários nomes aqui, né? Quer dizer que em tudo eu concorde com eles? Não. Mas quer dizer que nessas pautas que são importantes pra mim, eles são meus parceiros. Mas não são os que mais bombam nas redes sociais. Entendi. Quem bomba pra caralho nas redes sociais é a Flor de Lis, por exemplo. Complicado. Que ainda não foi caçada, né? Teve uma decisão já. Teve? No Conselho de Ética. Faz A 2 favor? semanas. A favor, pra caçar ela. Bom, faz sentido, né? É. Eu acho, sei lá. Eu também. Porra, mas assim, esse lance da nova política aí que elegeu o Bolsonaro, eu sempre soube que era um caô essa porra. Como é que pode? O cara é 30 anos de deputado, amigão. Ó, eu antes de fazer o podcast aqui, eu tinha um canalzinho lá no YouTube, e aí o meu lance era games. Mas eu lembro quando começou o papo de Bolsomito, ou Bolsonaro 2018, essa porra. Lá em 2016, eu fiz um videozinho falando que era pra os caras ficar esperto, cara. Ó, não tô falando que o cara é corrupto ou que ele não é corrupto, tô falando só, porra, pensa de novo, pensa direito, não vai nessa ondinha não, olha, legal, não sei o quê. E aí, pelos mesmos argumentos, eu fui chamado de coxinha na época e mortadela. Hoje em dia seria comunista. Ou bolsominion. Ou bolsominion. Pois não, é. Bolsonaro não seria, né? Ah, sim, se fosse Não, o nesse contrário. caso específico, sim. né? Então, porra, cara, eu acho que a gente precisa, primeiro de tudo aí, educar os moleques para que eles consigam votar direito, mas isso esbarra no lance que se a gente educa os caras, a gente dificulta a vida dos caras que de querem quem já tá justamente lá. manipular a população burra. Então é muito complicado que a gente consiga avançar essas paradas assim, se a gente de fato não tiver uma galeraça lá que estejam dispostos A mudar a parada. a mudar. Bem rapidinho. Talvez também seja uma coisa que eu falo dessa molecada que tá saindo da escola pública agora e que viu que qualidade é o que importa. Poxa, o governo Bolsonaro, apesar de todas as suas bizarrices, não teria coragem de fazer na economia o que fez com a educação. Botar um cara como o Weintraub, completamente assim, um disparate, né? Com pauta ideológica, pequena, bizarra, que perdeu 1 bilhão da Lava Jato porque não enviou o contrato a tempo, que investiu na área de alfabetização 1% do recurso que estava em conta. Então, o que a gente aponta não é só a discordância ideológica. Tenho muitas. Mas é que o cara era ruim mesmo. A educação piorou muito. Eu não consigo ver o Bolsonaro fazendo essa palhaçada que faz na educação, que faz na pauta ambiental, na economia. Por quê? Não concordo com a política econômica, mas se leva um pouco mais a sério. Sim. Por quê? Porque a economia mexe com as pessoas. Cai a bolsa. Na hora que muda qualquer coisa, Vocês cai a entenderam? bolsa. Na hora que a educação for um valor nosso, eu acho que eles vão ter muito mais dificuldade Bolsa de educação. fazer o que A fazem. gente tinha que ter uma bolsa que mede a educação, tinha que ter lá no negócio da UOL, assim, o índice. Hoje a educação caiu 3%. Cara, por isso que eu acho que passa pela elite também, que eu falava, sabe? Tem... Na graduação eu estudei muito isso, né? O efeito da política na educação municipal. E quando você compara as elites da América Latina, a brasileira é uma das que menos se importam com a educação. E aí tem várias teorias, mas para dizer que sim, vai ser massa ter algumas pessoas lá, mas vai ser difícil elas chegarem lá se na base não tem gente que vota de acordo com a educação.